O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e o prazer de receber mais uma vez para entrevista o professor Dr. Carlos Eduardo Moreira. Ele que tem doutorado em Políticas em Educação, é assessor de diversas secretarias municipais, autor de livros, capítulos, artigos, enfim, uma pessoa que está sempre na vanguarda em relação daquela educação que o Brasil precisa e ele luta. Meu caro Dr. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a filha da TV Cultura do Brasil. Obrigado, professor Aloysio. Mais uma vez, fico muito contente de conversar com o seu público. Tenho certeza que hoje vamos tratar de mais um tema quente, um tema que neste mês de agosto vai ser bastante discutido pela imprensa em geral. Pois é, por essa razão que o senhor está aqui, porque o senhor, através dessa entrevista, vai poder assim esclarecer ou levar ao nosso público a uma reflexão para saber por que este caldeirão está fervendo. Por que o mês de agosto está se tornando o olho do furacão em relação ao CONAI? E lhe digo o seguinte, hoje nós vamos tratar desse processo da Conferência Nacional de Educação, o CONAI, para a educação básica e para a educação superior no Brasil. E é interessante porque nós vamos valorizar o que ele representa para os nossos municípios de todo o nosso Brasil. E eu lhe pergunto, meu caro doutor Carlos Eduardo, o que é o processo CONAI? Além disso, como ele acontece e também quais são os seus produtos. Por gentileza, fique à vontade, porque são questões que estão fervendo, estão no olho do furacão. E se o pessoal acompanhar essa entrevista, eles vão entender melhor o porquê destas oscilações já de alguns anos e porquê o que está vindo pela frente. Por gentileza. O processo CONAI é uma conquista da sociedade para que haja uma participação efetiva de todos os segmentos sociais na construção das prioridades para a educação básica e ensino superior em 10 anos. Hoje nós vivemos sob o tempo do segundo Plano Nacional de Educação, que no ano que vem vai terminar os 10 anos do seu tempo. Tivemos muitos avanços significativos, coisas importantíssimas aconteceram e em 2021 nós organizamos o movimento CONAI 2021-22, cujo objetivo era em 2022 nós termos a Conferência Nacional de Educação em Brasília, que deveria produzir um texto base, que serviria, o próprio nome sugere, de base para o projeto de lei do terceiro Plano Nacional de Educação. Então, em síntese, poderíamos dizer que o movimento CONAI é um movimento que acontece de 10 em 10 anos, com o objetivo de estabelecer as prioridades para a educação básica e ensino superior. Uma vez esse texto aprovado na forma de lei do terceiro Plano Nacional de Educação, os municípios e estados e o Distrito Federal têm obrigação de elaborarem os seus próprios planos na busca do alinhamento com esta política ou esta orientação de uma política nacional de educação. Então podemos dizer que o movimento CONAI é esse grande debate, essa grande reflexão sobre a educação básica e superior e que dá ensejo a um novo Plano Nacional de Educação. O senhor falou 2021 e o senhor deve estar lembrado que o senhor me concedeu uma entrevista nesse ano. E o assunto é exatamente a Conferência Nacional de Educação. Então, lembro-me que falamos que havia uma mudança sobre a questão do processo de trabalho. E pelo que sei, aconteceram
as conferências municipais, regionais, de educação estadual 2021 e o ano passado 2022. Está correto esse meu pensamento? Sim. Certo? Não exatamente. Em 2021 fizemos as conferências municipais e no início de 2022 a conferência estadual. E aguardávamos para novembro de 2022 a realização da Conferência Nacional de Educação com as contribuições que foram produzidas, né, nas conferências regionais, estaduais, né, para a elaboração do novo documento base. Entretanto, na questão do dia 21 de julho, portanto, mês passado, né, desse ano, conforme nós conversamos antes da entrevista, trocamos algumas figurinhas nesse sentido, foi enviado o ofício do Fórum Nacional de Educação às secretarias de educação e fóruns municipais e estaduais do país, anunciando que teremos a Conferência Nacional de Educação. Veja bem, mês atrás praticamente, 21 de julho, anunciando isso. Tá? Me diz o seguinte, meu caro Dr. Carlos Eduardo, né? Então anunciaram que teria essas conferências, né? Essa Conferência Nacional de Educação, mas extraordinária. Então, essa é acréscimo dessa pergunta, né? Conferência Nacional de Educação, tudo bem, CONAI, mas CONAI, extraordinário. E então, esse CONAI, o CONAI de 2021, eu lhe pergunto, não valeu nada? Para que serviu? Enfim, tudo que foi feito em 2021 será desconsiderado ou tem o seu devido valor? E por que hoje essa extraordinária? No nosso país, quem coordena a Conferência Nacional de Educação é o Fórum Nacional de Educação, que é composto por entidades estatais e não estatais. Com o novo governo, com o governo Lula, alterou-se a configuração deste fórum, né, e se avaliou o que fazer em relação ao que aconteceu em 2021 e 2022. E a decisão deste fórum, o ofício foi assinado pelo fórum, é que o trabalho realizado anteriormente teria que ser totalmente revisto. Até agora, não tivemos uma notícia clara se vão aproveitar ou não aquilo que foi produzido, até porque, eu contei para o amigo da outra vez, foi muito trabalhoso. Criar as comissões regionais, municipais, realizar as pré-conferências, as conferências municipais, conferência regional, produzir a síntese. Foi muito trabalhoso para as regiões de Santa Catarina, do país inteiro, e encaminhar para uma conferência estadual, que por sua vez produziu mais uma síntese. Então, todo esse esforço, gasto, mobilização, envolvendo inúmeras entidades, sejam as escolas, secretarias, universidades, escolas particulares, privadas, enfim, escolas públicas, confessionais, fundacionais, enfim, um leque enorme de setores e segmentos que participaram e que até agora não temos notícias sobre isso. Ou seja, o que será aproveitado do trabalho realizado. O que se sabe, por orientação da nova composição do Fórum Nacional, é que será realizada uma conferência extraordinária e de agora, de agosto até outubro, vamos ter que finalizar a etapa regional. A princípio regional, mas talvez seja estadual, ainda estão discutindo um pouco esse cronograma. Pois é, isso me leva a uma reflexão e uma grande preocupação. Se reuniu todos os setores, né, que estão voltados para a educação e, de repente, hoje há uma grande dúvida. Então, pode-se perquirir o porquê desse momento, desse stop, porque nos preocupa, de repente, tudo aquilo que estava sendo encaminhado, agora nós temos 2 meses, onde tudo vai ficar certo.
E às vezes me preocupa quando sempre em qualquer setor da sociedade brasileira, aonde eles envolvem exatamente a população e de repente as coisas são colocadas de cima para baixo. Espero que isso não venha ocorrer em relação a esse momento, mas de grande relevância ao ensino fundamental e ensino médio, educação brasileira. Pois, acredito que esse é um dos pontos mais importantes, né? Nós estamos a tratar de uma conferência que é considerada já uma política de Estado, que ultrapassa mandatos, governos, e por conta disso deveria se manter aquilo que se fez no governo anterior, no governo seguinte. E esse é um ponto muito sério, porque se estamos desconsiderando toda uma produção de um conjunto da sociedade, sem uma explicação razoável, factível, razoável no sentido de esclarecer, apresentar argumentos, podemos estar diante de uma conferência dessa CONAI como sendo uma conferência de governo, não mais uma conferência de Estado. Isso nos preocupa muito. Inclusive, destaco do conteúdo do ofício que o amigo mencionou, que não teremos só os 3 temas, 3 eixos trabalhados naquela CONAI de 2021. A CONAI 2023-24, ela traz 7 temas, inclusive temas que tenho certeza vão causar muito debate, vai envolver muitos pontos e grande polêmica. E nisso ficamos diante de uma situação muito séria, muito grave para a história da educação brasileira. Ou seja, se cada governo quiser definir quais são as prioridades de uma conferência nacional ou para uma conferência nacional, então não estamos lidando mais com uma política de Estado e muito mais uma política de governo, mesmo que ultrapasse mais de um mandato, mas o seu processo de organização, de definição, não está exatamente seguindo aquilo que foi discutido, debatido, defendido com muita paixão por tantos educadores do nosso país. Pois é, por isso que quando eu coloquei junto aos senhores e quem estão nos acompanhando, que estamos num caldeirão e ainda mais, no olho do furacão, e está fervendo. Então é preciso que as pessoas entendam esse processo, para que não venham endossar algo que pensam que é, mas não é. Então, bem delicado. Meu caro doutor, professor Carlos Eduardo Moreira, o senhor que tem doutorado em políticas educacionais, nós vamos agora dar o devido intervalo, vamos tomar um bom copo de água para ver se nós amenizamos essa situação e retornamos, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença ilustre desse intelectual, desse abnegado educador, professor, doutor Carlos Eduardo Moreira. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade, com o nosso professor, doutor Carlos Eduardo Moreira, extremamente na vanguarda em relação a quais serão os passos seguintes para a educação fundamental e educação superior no Brasil. Afinal, estamos falando sobre o CONAI. Meu caro doutor, diante desta situação, diante do exposto, as secretarias municipais e estaduais de educação, elas aceitaram bem essa notícia? Porque, olha, como é complicado a gente fazer este entendimento e a digestão desse produto. Bem, professor Luiz, o que está colocado é que nós temos diferentes reações, né? Eu diria até que são poucas ainda. Com a divulgação, a partir do dia 16, das diretrizes do Fórum Nacional para o Trabalho de elaboração de propostas ao documento referência que vai ser encaminhado
como nós conversávamos antes, com 7 eixos, não mais 3, como foi de 2021, eu acredito que teremos posicionamentos públicos aí extremamente fortes. Mas, a princípio, eu posso dizer a vocês que um posicionamento que ficou muito claro por parte de muitos municípios com os quais a gente lida, pelo menos 20 municípios a gente pôde conversar, é uma certa perplexidade. O senhor já conversou com 20 municípios? Já. Eu tive essa oportunidade de ter contato em função de eventos sobre esse tema, inclusive. Então, há uma certa perplexidade, pelo tempo ser muito exíguo, é muita coisa para fazer num tempo muito curto, para preparar para janeiro de 2024 a Conferência Nacional em Brasília. Outra questão também é uma certa irritação, né, de não haver esclarecimentos quanto ao motivo de não se aproveitar a produção realizada em 2021 e 2022. Até se aceita uma complementação, algo do gênero, mas não um abandono total de tudo que foi feito, porque se gastou muito recurso, suspendeu-se aula, envolveram vários setores e segmentos, se trabalhou com muita seriedade no nosso estado de Santa Catarina. E um terceiro posicionamento ou reação, eu posso dizer, que é de indignação mesmo e até de recusa, de não querer fazer o trabalho, mas eu entendo que a tendência é que os municípios façam, até porque nós somos muito obedientes, somos ciosos, cuidadosos em relação à lei. A lei estabelece que o Fórum Nacional atual coordena este processo, mesmo que desconsidere o que for produzido, necessariamente nós vamos fazê-lo. Mas o ânimo, professor Aloísio, a vontade, a disposição, não é nem um pouco parecido do que aconteceu em 2021, pelo que se demonstrou até agora. Professor, não que eu esteja manobrando alguma coisa nessa mente aqui, mas dá a entender que é uma manobra no sentido de jogar um balde de água fria nos ânimos daqueles que pararam, pensaram, refletiram, escreveram. Somos os colaboradores. E dá a impressão que é uma coisa com esse outro objetivo. Por isso que eu coloquei aquela hora, há de se perquirir o porquê. Porque por muitas vezes são coisas, ferramentas, ou material tanto quanto logístico, de desestimular e dizer, essa parte não vou fazer mais nada. E aí abre uma baita lacuna para interesses de segmentos que estão por trás, que nós até desconhecemos. Não sei. Eu acho que a sua observação ela é muito importante, porque pode acontecer duas reações que nós não gostaríamos que aconteça. A primeira seria do pessoal não levar a sério e receber um documento referência, que é uma proposta inicial, que precisaria ser aperfeiçoada nas conferências municipais, intermunicipais, regionais, estaduais, até que fosse encaminhado para a Conferência Nacional, e dessa maneira o texto que o Fórum Nacional nos enviasse ficaria basicamente o mesmo. Não haveria o debate e a discussão necessária de diretrizes e prioridades tão importantes para a educação básica e ensino superior. E a outra reação, que também pode ser também desagradável e não produtiva, é o fato dos municípios, né, e talvez até governo do estado, não quererem desenvolver o trabalho. São dois extremos, uma vez que entendem que aquilo que já foi produzido seria suficiente. Pensando em relação ao conteúdo do novo documento referência que será publicado em breve, nós temos assuntos novos que no documento anterior não foram considerados. Eu acho que isso é bastante importante destacar. Muito bem. Meu caro doutor Carlos Eduardo Moreira, considerando que as secretarias de educação aceitem, no caso, seguir as orientações do Fórum Nacional, quais serão os possíveis procedimentos que deverão ser realizados? E mais um detalhe, o que o senhor recomenda aos municípios do nosso Brasil, por gentileza? Bom,
Um primeiro procedimento que eu recomendo, inclusive, é que os municípios atualizem os seus fóruns municipais de educação, porque serão os fóruns com as secretarias que vão desenvolver esse trabalho. Esse é um primeiro procedimento extremamente importante. E o segundo ponto, uma vez que esteja definido melhor a sua composição, é, assim que for publicado o documento que trata das orientações do Fórum Nacional, é tratar de discutir uma agenda de trabalho, o que vai incluir a constituição de comissões regionais, podendo ter intermunicipais e municipais. Com isso, inclusive, como temos 7 eixos, 7 grandes temas, já podemos dizer que os municípios devem organizar grupos para estudar, esses materiais, separando por temas, uma vez que são temas muito importantes, de forma alguma os temas são considerados menos importantes, e devem ser debatidos, analisados, convidar especialistas para que nos ajude a aprofundar alguns temas, preparar as chamadas pré-conferências e, se for uma decisão de realizar a conferência municipal e intermunicipal, já constituir a comissão municipal para que isto seja preparado e organizado. Também quero destacar que o Fórum Nacional de Educação deve disponibilizar textos de apoio, vai disponibilizar vídeos também, que vão ser extremamente úteis. Mas eu insisto que um primeiro passo é reconstituir, atualizar este fórum e a Secretaria discutir, antes de levar a público, com eles, como vai ser, com este fórum, como vai ser esse trabalho. Até porque, Luiz, como o amigo disse, em não havendo uma justificativa razoável do porquê não considerar o processo anterior, pode acontecer de uma adesão muito baixa, de críticas muito significativas e o processo ficar prejudicado no município ou na região. E ainda eu continuo com aquele pensamento que 2 meses é um tempo muito pequeno para decisões importantíssimas. Mas, afinal, vamos aguardar. Poderemos só dar a opinião depois que nós olharmos esse resultado. Aí sim, podemos acertar aqui, errar lá, coisa parecida. É o direito num país onde se vive a democracia. Então, temos que fazer valer a democracia, principalmente no que se fala em educação. Meu caro doutor Carlos Eduardo, o senhor falou em eixo, né? E sobre os eixos que serão discutidos no próximo documento referência, é possível dizer que ele está mais completo do que o anterior, que possuía somente 3 eixos. Por gentileza. Interessante essa pergunta, porque isso já foi discutido com aqueles que já estão debatendo e discutindo os próximos passos, para a realização da conferência nos municípios e nas regiões. E o que se percebeu, o que se tratou desses eixos, é que o que nós tínhamos antes, os 3 eixos anteriores, eram extremamente operacionais e diretos, Falando, sim, o primeiro eixo tratava mais da questão legal, da questão da fundamentação de todo o trabalho, principalmente a preocupação com a gestão democrática, com a participação da sociedade e tudo. Já um segundo se voltava mais para a preocupação do uso da tecnologia na educação básica e superior. E o terceiro trazia um tema muito quente, que é a criação do Sistema Nacional de Educação, que até hoje não foi criada uma lei específica, como já estava indicado tanto na LDB como no segundo Plano Nacional de Educação. Neste novo documento referência, pelo que está indicado no ofício do Fórum Nacional, nós vamos ter alguns temas quentes, que vão ser muito debatidos, são temas que estão colocados de alguma forma na nossa imprensa nacional e internacional. O tema da gestão democrática já era de se esperar, é muito significativo. Mas também entrou o tema que envolve as diferenças, o tema que envolve a preocupação com tantos problemas que a gente tem no país, nessa complexidade da convivência com as diferenças de todas as formas. Há um outro tema que eu acho que vai ser bem animado, vai ser quente, que é um tema que trata da valorização do profissional da educação.
E nesse caso, essa valorização vai discutir principalmente o plano de carreira e o nosso famoso e conhecido Piso Nacional de Professores. Há um outro tema também que eu acho muito interessante, quero destacar, que é o tema da sustentabilidade. Um tema que eu vou dizer de uma discussão ambiental, discussão de desenvolvimento, que também vai abrir inúmeras discussões. Inclusive, por serem temas tão significativos, professor Luiz, tão amplos, tão profundos, né? É que muitas associações de municípios, pelo que eu venho acompanhando no estado de Santa Catarina, estão solicitando que seja ampliado o tempo para que a gente possa aprofundar melhor esse tema, ou esses temas diversos, e também convidando especialistas para que a gente possa fazer. E realmente isso não se faz num tempo tão curto. São muitas informações, muitos conteúdos que precisavam ser discutidos e debatidos. Por quê? Nós estamos dizendo que o que serão as prioridades para a educação brasileira de 2025 a 2035. Por isso nós defendemos, eu apoio essa ideia, que tenha mais tempo para que a gente aprofunde esses temas tão significativos. Da outra vez, em 2021, tivemos um tempo até razoável, em torno de 8 meses de discussão, de debate. Já sabíamos previamente que isso iria acontecer, já estávamos nos preparando, nos organizando, e não considero que tenhamos tido problema de tempo. Foi bem aprofundado. Agora, com esse tempo exíguo, com mais temas significativos, pujantes, atuais, complexos, com certeza nós precisaríamos ter, quem sabe, até mais de 8 meses para dar conta do que precisaria ser refletido, uma vez que vai orientar essas políticas, né, que nós mencionamos e que serão as prioridades para a educação. Em se tratando de prioridades, estamos falando de investimentos, estamos falando de currículo, estamos falando de formação de professores, que são temas significativos e correlatos àquilo que será indicado neste futuro documento, que será o terceiro Plano Nacional de Educação. Meu caro doutor Carlos Eduardo Moreira, no seu entendimento, o que não pode faltar nesse próximo Plano de Educação Nacional? Olha, uma das coisas que eu acho mais importante, e é um problema para o trabalho de planejamento na educação, é a avaliação do atual Plano Nacional de Educação. Porque com esse tempo muito curto, já se antevê que dificilmente nós teremos tempo para avaliar este plano que nós temos atualmente, que deixou vários problemas e que também foi muito audacioso em relação a mudanças, a políticas que nós não tínhamos condição de levar à frente. Alguns assuntos que são muito importantes. Um deles, financiamento da educação. Esse assunto, professor Luiz, tem que ser mais bem trabalhado. Nós precisamos de um aumento significativo de investimentos, precisamos também, relacionado a isso, melhorar, né, o pagamento, o salário, a remuneração dos profissionais de educação. Temos que ampliar e dizer como isso vai ser feito, as equipes de suporte pedagógico e também essa escola de tempo integral, que nós precisamos de muitas mudanças aí. E outra coisa que eu acho que é fundamental e que não deve faltar é esclarecer melhor a relação entre os entes federados, que é o regime de colaboração, que, como eu falei ao amigo, não há uma legislação que diga claramente como essa relação deva acontecer. Ou seja, criar o Sistema Nacional de Educação, como nós já tínhamos indicado na CONAE de 2021. Muito bem. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo Moreira, em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer profundamente a sua presença e no momento de grande importância e relevância em relação à educação nacional, seja fundamental ou superior, o senhor vem aqui levar aquelas pessoas que estão nos acompanhando a uma reflexão desta leitura, deste entendimento, porque acaba sendo uma torre de Babel por muitas vezes. E se nós não estivermos preparados, nós não conseguimos
ler exatamente o que está escrito nas entrelinhas. E aí que é delicado. Então, ao senhor, nosso muito obrigado em nome da nossa equipe. Solicitamos que deixe uma mensagem ao nosso público, por gentileza. É fundamental que nós participemos deste processo, CONAI, essa Conferência Nacional Extraordinária. É muito importante que já, professor Luiz, considerando esse tempo exíguo, se o prazo não for alterado, que a sociedade se organize, os segmentos se organizem, se encontrem, debatam, tenham suas propostas, tenham suas pautas para que seja levado para esse processo. Gostaria de dizer outras coisas, se assim houvesse um cuidado maior por parte dos nossos governantes, mas se é dessa maneira que as coisas irão acontecer, devemos participar, nos envolver, trazer propostas, contribuir para que esta nossa educação básica, educação e ensino superior, possa produzir melhores resultados. Mas eu insisto num aspecto que eu acho muito importante. Não afirmar, não defender ideias quando nós não temos condições de fazê-lo. O sonho dos tolos é imaginar que tudo é possível porque assim eu desejo. Não. Este plano tem que ser realista, este plano tem que ser feito a partir da disponibilidade efetiva de recursos. Essa loucura de primeiro eu sonho e depois eu vejo se tenho dinheiro, não faz sentido. Temos que ter clareza de que recursos, quais fontes, o que pode viabilizar o nosso Plano Nacional de Educação para que ele seja realmente executado, uma vez que o monitoramento do Plano Nacional indica que nós não conseguimos executar nem 50% do plano que finda agora em 2024. Meu caro professor, Dr. Carlos Eduardo Moreira, mais uma vez muito obrigado, e eu tenho insistido semanalmente, e mais do que nunca, essa semana, de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.